Olá, segundos anos. Aqui é a segunda aula sobre John Rawls. Lembrando que essa é uma aula para consulta posterior à nossa aula presencial, um reforço. Então, na primeira aula, a gente já conheceu um pouquinho do John Rawls. Nessa aula, nós vamos ver o quê? O conceito de posição original, véu de ignorância e os importantes princípios da justiça, princípios de justiça que o John Rawls vai colocar. Mas vamos lembrar rapidinho o que aconteceu no vídeo anterior, no vídeo ou na aula. Nós conhecemos a importância da ideia de contextos e consequências e vimos que o contexto em que uma pessoa vive e as consequências que ela enfrenta, sejam boas ou ruins, não tornam ela pior e nem melhor do que outra. É um senso de igualdade muito forte. Tá? Nós vimos também que o John Rawls fala, as pessoas elas começam a montar relações, acordos, regras entre elas para produzirem o melhor que todos precisam. Na medida em que eu procuro aquilo que eu quero, eu favoreço o outro. Então isso forma uma estrutura básica de bens. E entendemos que o John Rawls não é um contratualista. Um contratualista, ele pensa que as pessoas fazem um acordo para o governo, algo muito grande, muito poderoso. O John Rawls, a teoria dele, ela até pode influenciar no governo e nas políticas públicas, mas ela não é destinada só para isso. Então a gente vai ver que ele vai diferenciar bem do contratualismo. O John Rawls é um neocontratualista. Então, dando sequência aqui, tá? O John Rawls, para ele, justiça é igualdade, é tratar igual. Tem que haver tratamento igual. Só que assim, ele quer manter a liberdade liberal, que é uma liberdade muito boa, mas ele busca a igualdade social. Tá? A gente viu que existem dois extremos. O liberalismo ele favorece a liberdade individual e a busca de cada um conseguir o que quer. Mas, dentro do contexto de relações, isso gera desigualdades, que aí acaba prejudicando a justiça como igualdade. O socialismo ou o comunismo, aqui não, essa diferença não é importante, na medida em que ele tenta controlar para todos terem o que precisam, ele não deixa as pessoas fazerem sucesso, vamos falar assim. Ele é extremamente problemático com a liberdade. Então, vamos lá. O John Rawls quer defender o quê? Que as pessoas façam acordos menores para certos bens. Quando eu falo bens, é comida, roupa, passeio, lazer, tudo aquilo que a gente busca ou precisa. Então ele vai colocar o seguinte, as pessoas quando forem pensar algum acordo, rever alguma coisa, ele vai falar que a gente precisa recorrer à posição original. Esse é um conceito muito importante. Na posição original, a gente procura defender, não é errado defender o que precisa, o que você precisa é o que você precisa. A ideia é que você procure defender aquilo que você precisa dentro da discussão. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa de Barueri, certo? E aí tem poucos ônibus intermunicipais aqui em Barueri. Aí eu vou falar o que? Olha, tem uma linha, tem 10 linhas, e das 10 linhas que passam aqui na região, 8 passam só em Carapicuíba. Será que não dava para mandar algumas passarem aqui, para equilibrar um pouco? Então até aí perceba, eu estou me colocando como um morador de Barueri, como uma pessoa que precisa de ônibus. Sabe todo aquele contexto que eu tenho? Sou uma pessoa de um certo lugar, de uma certa condição, com certas capacidades, com certas habilidades. Estou falando, olha, acho que estou precisando demais aqui, está faltando. Vou usar aqui como exemplo a regra do impedimento. A regra do impedimento ela é feita para evitar que um time fique fazendo banheira no outro. Para quem não sabe a regra do impedimento, ela impede a banheira. Mas se você não entende de futebol, todo jogo tem uma regra para cortar, que nem no truco, se você rouba, você pode, não sei como é que vocês chamam, a gente chama de 3 tempos, aqui em Barueri. Fez errado? Punição, para evitar, para que cada um consiga ter seus recursos. Então, a posição original é o ponto que nós tomamos quando a gente quer reivindicar alguma coisa. Tá? Por quê? Ele vai falar isso é semelhança ao estado de natureza. Lá no contratualismo, os seres humanos são iguais e os seres humanos precisam
saber conviver, é uma necessidade. E aí eles fazem o quê? Eles criam um contrato entre eles. O John Rawls vai falar, isso é muito bom. Se nós precisamos de alguma coisa, nós falamos, será que dá para fazer? A gente se combina, né? A gente se combina, procura se organizar e procura todo mundo colaborar com aquilo. Isso é um pequeno acordo. Só que o John Rawls ele também vai lembrar que as pessoas podem ser interessadas, elas podem querer vantagens para elas. E aí é que vem o segundo conceito, que é o véu de ignorância. Tá? Vou dar lá um zoom para ajudar a fixar. Véu de ignorância. Então, somente a posição original ela não é o suficiente para ter justiça. É preciso o véu de ignorância. E o que é o véu de ignorância? Lembra que o John Rawls falou que o meu contexto e consequências não fazem o pior e nem melhor? Então, quando eu for fazer regras, eu não posso querer me prejudicar ou prejudicar a outros. E como que eu faço isso? Eu passo a pensar as regras, né, sem... como que eu posso falar aqui? Deixa eu dar até uma pausa, peraí. Então, assim, ó, o véu de ignorância, ele não vai considerar que alguém é pior ou melhor que o outro, tá? Vamos voltar à regra de impedimento. A regra de impedimento, ela é igual para os dois times. Eu falei um pouquinho antes que era para impedir que um time faça banheira no outro. Mas o correto é que nenhum time faça banheira no outro. O véu de ignorância não considera se um time é pior que o outro. A regra é essa, ela está dada e ela é justa. Ela vale para os dois de forma igual. Ah, mas esse time já está perdendo de 8-2. Será que não dá para tirar a regra de impedimento só para ele tentar equilibrar? A regra é igual para todos. É igual para todos. Tudo bem? O impedimento, aí eu quero terminar aqui. O impedimento vale para os dois times. Então aqui, ó. Tem que ter uma jogadinha. Nós temos que buscar uma perspectiva imparcial, considerando nossas necessidades. Então, eu como morador de Barueri, no exemplo que eu estava dando, de 10 ônibus, 8 não passam na região de Barueri, passam só em Carapicuíba. Então, eu estou falando, olha, eu estou precisando de ônibus aqui na minha cidade. Mas, para evitar que eu seja injusto, o John Rawls vai falar, não adianta só a posição original. É importante o véu de ignorância, que é o quê? Nós temos que buscar regras que sejam equilibradas de forma igual para todos. Então, se eu falar assim, de 10 ônibus, 8 passam em Carapicuíba, manda os 8 passar só em Barueri? Não, calma, você está sendo... Peraí, você está prejudicando o outro, está querendo muita vantagem. Se lá passam 4, se lá passam 8, 4 para lá, 4 para cá. Tratou de forma igual. Tudo bem? Então, com a posição original, a gente avalia a nossa distribuição de bens. Como que eu estou, que situação eu me encontro. E na hora de pensar uma regra, para eu não ser esperto, para eu não querer tirar vantagem, a regra tem que buscar, ela tem que sempre ser considerar de forma mais igual a todos. Para ela considerar todos de forma igual, ela não vai olhar as diferenças entre as pessoas, tá? Ela vai procurar tratar de forma igual. Então é uma jogadinha. Posição original precisa do véu de ignorância, para ser o que o John Rawls está falando, para ser imparcial, para a gente conseguir imparcialidade. Tá? Combinando posição original e véu de ignorância, a gente consegue regras mais justas. Vamos acabar aqui, mas antes de seguir para o final da aula, lembra que eu falei no vídeo anterior com o John Rawls? Ele quer uma parte do pensamento liberal e uma parte do pensamento comunista. Né? Ele não quer tudo. Então vamos aqui comparar. Por que o John Rawls acha que a ideia dele é melhor? No liberalismo, favorece muito a liberdade. Né? Cada um por si, cada um consegue o que pode. Se você não conseguiu, não é culpa de ninguém. O John Rawls vai achar que isso não ajuda a parte de todos conseguirem o mínimo. Cada um só se preocupa com o seu. Não é uma questão de pessoa. Se uma empresa, por exemplo, tem... uma coisa que você tem que evitar é até o monopólio. Então você cria monopólio. A gente tem agora, por exemplo, a Google.
A Google basicamente pega a maior parte do tráfego de internet. Será que isso é justo? Isso não está dando muito poder para essa empresa? Ela não pode ficar vendo muitos dados da gente, pesquisando nossa vida, tentando nos influenciar? Isso é um fato, isso não é uma opinião, né? A Google vem aplicando políticas para impor certas práticas administrativas dela. Isso tem impacto na gente. Comercialmente, pode falar, você aceitou porque quis. O John Rawls não gosta dessa ideia. Ele vai falar, não, ter liberdade para conseguir o que eu quero é bom, mas isso esquece outras coisas importantes. No comunismo, você vai ter o quê? Tudo que eu conseguir precisa ser compartilhado. Aí é ruim. Tudo que eu consigo tem que ser compartilhado. O Rawls vai falar, isso afeta a liberdade. Se por um lado, um outro dá liberdade, mas não se preocupa com consequências ruins, o outro lado tenta controlar tudo para conseguir as melhores consequências, e aí afeta a liberdade. Como é que fica? John Rawls vai pensar o seguinte, nós temos que pensar em acordos de justiça para garantir o mínimo. Depois do mínimo, todo mundo é livre para fazer o que quiser. Então, esse acordo para garantir o mínimo é para gerar igualdade de condições para todos, tá? Para que todos estejam mais próximos, é que nem numa corrida, para garantir condições de todos conseguirem o mesmo posicionamento, né? O mesmo ponto de partida. Você tenta garantir o mínimo, você não tenta garantir tudo, você tenta garantir o mínimo. Então você interfere menos na liberdade, mas consegue garantir o mínimo que todos precisam. E uma dessas coisas são o quê? Os direitos políticos. Os direitos políticos não, os direitos em geral, o direito à renda. O Brasil não tem um programa de distribuição de renda? É uma forma de justiça social. Né? Direito à propriedade, liberdade de associação. Os direitos eles estão muito ligados às nossas necessidades. Então, a gente vai fazer no quê? Com véu de ignorância e posição original, nós procuramos preservar nossos direitos de uma forma igualitária para todos. Mas isso não é tudo. O John Rawls vai lembrar a gente que ele não quer eliminar a diferença. Né? Então, embora para ele justiça é igualdade, não é que todas as pessoas são iguais. As pessoas são tratadas de formas iguais. Né? E vocês vão se surpreender. O John Rawls vai defender o tratamento diferente, mas vai ter que ser muito bem explicado. É uma ideia muito bem precisa. Quero mostrar para vocês isso daqui. Ó. Talvez vocês não conheçam, esse boxeador é o Muhammad Ali. Eu vou ler uma frase dele aqui. Ó. Eu não conto as minhas abdominais. Eu só começo a contar quando começa a doer. Quando eu sinto a dor é que eu começo a contar. Porque é isso que realmente conta. É isso que te transforma num campeão. É desse jeito com qualquer coisa. Muhammad Ali, ele tinha uma expressão que era no pain, no gain. Né? Sem dor, sem ganho. Ele se esforçava muito. Então ele não queria ser apenas um lutador. Ele queria ser um bom lutador. Esse daqui eu acredito que deve ser algum dos meus alunos estudando, né? Para quê? Para conseguir algo melhor. Então, assim, a sociedade vai produzir diferenças por causa da liberdade. Né? A liberdade permite que existam as diferenças. O John Rawls não tem problema com as diferenças, ele tem problema com a desigualdade. Para o John Rawls, não é errado haver pessoas ricas. O problema é haver pessoas muito pobres, sem recursos, tá? Então guardem. Ele tem plena consciência que a sociedade vai produzir diferenças, né? O que ele busca é o quê? É justiça nas oportunidades. E aí, quando, depois lá do posição original e véu de ignorância, por exemplo, nós temos leis que procuram combater o preconceito. Tá, tudo bem. Mas assim, a lei já existe. Mas as empresas não vêm agora, até por livre vontade, buscando favorecer grupos excluídos? Então, isso tem a ver com o Rawls, porque eu falo assim, o Rawls manda tratar igual. Quando você tem uma diferença muito grande, o Rawls vai falar, a gente pode fazer um acordo que procura compensar. Seriam o que a gente chama hoje de ações afirmativas.
Então, o primeiro princípio de justiça dele é o seguinte, ó, todos devem ter igualdade nas oportunidades e ter suas liberdades protegidas. Então, todos devem ter igualdade e liberdade. Por isso que o John Rawls não vai dizer que é errado você querer ficar rico, que é errado você querer algo melhor para você. Não, isso não é errado. Né? É até importante que as pessoas possam ser livres, isso é um ponto muito importante. Mas, quando as desigualdades existirem, elas devem ser revertidas para favorecer os mais necessitados. Como? Por exemplo, as empresas começam a ser exigido delas trabalhos de inclusão. Percebeu? As empresas têm muito dinheiro, né? Gerou uma diferença. Como há desigualdade, a gente fala o seguinte, tudo bem, não vamos fazer igual o sistema comunista de tirar a propriedade da pessoa. Mas vamos fazer aqui um acordo, uma prática de quê? De compensar. Então esse a mais que as empresas ganham vai ser usado para exigir delas combater a desigualdade. Então são dois princípios, tá? Todos devem ter igualdade e liberdade. Se acontecendo, vai acontecer, é certeza. Havendo desigualdade, quer dizer, alguém não tem o mínimo, a gente faz o seguinte, aquele grupo que está sendo favorecido acaba sendo compromissado em fazer algo para ajudar outro. Por isso que nós temos hoje trabalhos voltados para recuperar jovens, dar educação, às vezes outros grupos identitários, né? Você também procura levar certos serviços a regiões inóspitas do Brasil. O que você faz? As empresas, os grandes donos de dinheiro, você faz o quê? Olha, às vezes até sem lei, tá? Por isso que o John Rawls, ele coloca, nem tudo precisa ser lei. Pode ter lei, mas a ideia é o quê? Que as pessoas, quando elas procuram essa imparcialidade, tratar todos iguais, mas como vai acontecer a diferença, e ela vai gerar desigualdade, né? Mas é preciso liberdade. Ele vai falar o seguinte, quando a desigualdade existir, a gente usa ela para favorecer os que mais precisam. Então, ao final, todo esse processo que a gente viu do John Rawls tem que passar por esses dois princípios. Está tratando como igual? Está defendendo a liberdade das pessoas viverem como querem? Tudo bem. Segundo ponto, tão importante quanto o primeiro. Se houver alguma desigualdade na estrutura básica de bens, a gente faz o quê? Procura compensar aqueles que estão sendo desfavorecidos. Isso é justiça social em John Rawls. Tudo bem? Acho que a aula acabou até se estendendo. Eu vou terminando aqui. Tchau.